Nós continuamos a nossa série sobre santidade. E pela manhã eu falei um pouco a respeito das crianças, de forma muito breve, o tempo foi um pouco curto. E eu quero desde já avisar hoje, algumas pessoas falam que minha mensagem é bem enxutinha, pequena. Hoje eu pretendo gastar um pouquinho mais de tempo, tá bom? Então eu quero analisar com vocês um texto um pouco mais longo. E quero pedir a sua paciência e a sua compreensão para que possamos entender um pouco mais sobre santidade. Santidade, um estilo de vida. Abra comigo Marcos capítulo 7. E conforme você for encontrando o texto, você se coloca em pé em reverência à palavra de Deus, palavra santa. Evangelho segundo Marcos capítulo 7. E nós leremos de 1 a 23. Marcos 7, de 1 a 23. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e também de camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que está fora e entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Oremos. Pai Santo, que essa experiência de Jesus com os fariseus e escribas nos ensine a ter uma vida de santidade. Que possamos aprender com o Senhor um estilo novo de vida, um estilo de vida que reflete santidade ao Senhor. Que a Tua palavra faça guarida em nós, que ela nos incomode, que ela nos inquiete e que ela nos leve para mais perto da Tua vontade.
que o Senhor, através da Tua palavra, promova transformação em nós, para que possamos ser pessoas mais santas e mais dignas do Teu Evangelho. No nome de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós oramos. Amém. Amém. Podeis assentar, queridos. Nessa noite eu quero trabalhar com os irmãos santidade, um estilo de vida. Por que santidade é um estilo de vida? Porque nós podemos conhecer muitas doutrinas e muitos textos decorados sobre santidade. Podemos cantar muito a respeito de santidade. Podemos até disfarçar bem e fingir que vivemos em santidade, mas no fundo, não ter a santidade como uma das motivações da nossa caminhada cristã. Podemos até saber vários contextos onde santidade é apresentada nas Escrituras, mas não internalizar e não compreender o que de fato é ser santo ou buscar a santidade. Quando criança, tive uma experiência um tanto quanto amarga e dolorosa, porque eu era criança meio terrível e a minha mãe me batia muito. E a história que eu vou contar tem a ver com isso. Quem é criança como eu, e principalmente de contexto periférico, sabe que de vez em quando tem um pessoal aí com uma outra religiosidade que não é a nossa, que coloca lá balas, doces e dinheiro num prato e oferece a Cosme e Damião. E eu sempre crente da igreja, olhava os meus amigos comendo aquelas balas e parecia que aquelas balas eram diferentes. E lá um dia eu fui desobedecer o princípio de quem é santo, é separado, é santificado, é incontaminado, é completamente distinto. A expressão santidade tem esse sentido. Eu aprendi isso na EBD. Desde criança eu estava lá. E eu até brinco que eu não nasci na igreja porque não tinha maternidade dentro da igreja. Mas eu fui apresentado depois de 1 mês na igreja. Então conhecia esse conceito de santidade. Mas tentei burlar o sistema e fui lá e peguei os doces, balas e comi. Aí quando eu comi, obviamente não tive dor de barriga e tal, não sei o que, normal. Só que ficou aquela, sabe aquela pulga atrás da orelha? Aquela consciência falando. Aí minha mãe perguntou-me, onde você estava todo esse tempo? Os meninos, e ela falou o nome dos meninos que eram meus amigos, fulano, beltrano e cicrano, falaram que comeram os doces lá. E você? Eu não. Fui para a igreja. Quando eu chego na igreja, a lição da IBD daquele dia, santidade. Ser separado do mundo, não amar as coisas do mundo. E o Espírito começou a trabalhar aquilo em mim, eu fiquei incomodado, e na volta da igreja para casa, eu falei, mãe, acho que eu preciso te contar uma história. Ela falou, eu já sei qual é a história. Quando chegar em casa a gente conversa. Chegou em casa, o que você fez? Ela já sabia. Eu falei, eu fui lá e comi. E agora você vai tomar uma surra. Pegou a cinta do meu pai. A surra foi boa para mim, porque eu aprendi que coisas de Deus é coisas de Deus. São separadas, são consagradas, são santas. E não são as mesmas coisas do mundo. Obviamente que aquele doce, eu era apaixonado por paçoca, não ia fazer nada de diferente no meu corpo, mas ia contaminar a minha vida espiritual. E nós não entendemos muito bem ainda lidar com essas questões espirituais. E nós às vezes pensamos que nada tem a ver. Como por exemplo, eu era proibido de entrar no bar para comprar doce. E eu não sei se aqui em Bauru tinha, mas lá em Rio Claro tinha um cone que ele vinha recheado de doce de leite. Olha, tem água na boca, né? Dá vontade de ser criança de novo. E eu era apaixonado por aquilo. Mas às vezes que minha mãe via me entrando dentro do bar, ela me batia. Porque o conceito que nós tínhamos e ainda temos no nosso país é de que pecado, ele é contagioso no sentido de toque. E isso também estava tão presente naquele contexto de Jesus. As pessoas pensavam que Jesus, ao tocar num leproso, não pegaria somente a lepra, mas pegaria a maldição que
tinha através da lepra. Que Jesus, ao tocar naquela mulher que estava com hemorragia interna, simplesmente Jesus também adquiriria a sua maldição. E isso é tão aviltante, tão preocupante para mim como pastor, porque parece que nós não entendemos de fato o que é santidade, e parece que nós não entendemos de fato o que é separação do mundo. Se fôssemos agir assim, você não poderia comprar o carro que você tem, porque você não sabe se foi um cristão que fez aquele carro, aquela casa que você tem. E nós temos que tomar cuidado dos princípios e dos valores quando pensamos em santidade. Em certa ocasião, quando ainda morava em Sorocaba, fui procurado por um pai de um jovem com a preocupação muito latente, é muito bonito. Nós saímos por volta de 11 horas da noite, nas quintas-feiras, para trabalhar com moradores de rua. E lá saíamos e sentávamos ali no papelão, ficávamos nas marquises, cantando, falando. E a pergunta do pai para mim é assim: mas e se meu filho se contaminar? Mas a minha pergunta para ele era: mas se contaminar como? Será que pecado pega assim, como doença, como o ebola, e é tão fatal? E aí quando eu ia pregar no CDP, no Centro de Detenção Provisória, com 300 detentos diante de mim, aquela grande massa, e eu pregando o evangelho, tinha alguns pais que não deixavam, afinal de contas, CDP, prisão. E eu quero desmistificar um pouco essa ideia e pensar que a santidade deve ser um estilo de vida. Santidade deve brotar de dentro para fora. Que algumas vezes a gente fica pensando que a gente não pode nem abraçar o mendigo da rua, porque senão a gente vai adquirir o pecado dele. Agora, que visão tão mesquinha e tão fútil ou tão pequena do Evangelho, que o próprio Messias, o próprio Cristo, andou com as pessoas, teve contato com as pessoas, não se contaminou com o estilo de vida das pessoas, muito pelo contrário, influenciou as pessoas através do seu estilo de vida. A Bíblia vai falar para nós que Jesus é o padrão de santidade. E então eu quero, com essas informações, adentrar nesse texto, e para a gente tirar algumas lições sobre santidade, um estilo de vida. É curioso como os fariseus e os escribas não se encaixavam ou não se encontravam no ministério de Jesus. Jesus foi fazendo um ministério tão subversivo e tão nas periferias de Jerusalém, que eles não foram entendendo. E a popularidade de Jesus foi crescendo a tal passo que nós temos o texto que está diante de nós. Olha aí o versículo 1. Eles fizeram uma reunião. E desculpa a expressão, reunião dos bastidores. Se reuniram lá, fizeram a reuniãozinha deles, e aí eles montam uma comissão, e essa comissão sai de Jerusalém e vai procurar Jesus. Se os irmãos olharem o contexto, Jesus tinha acabado de andar sobre o mar, Jesus estava do outro lado do mar da Galileia, as pessoas estavam trazendo muitos enfermos para Jesus curar, e agora, quando Jesus começa a fazer a cura, quando Jesus começa a atender a população, quando Jesus começa a tocar nas moléstias das pessoas, simplesmente aparece uma comissão. Eu fico olhando, tentando imaginar a face de Jesus, mas que comissão é essa? Não, nós viemos lá de Jerusalém, se bobear ainda temos carta do Sinédrio. Ah, é? E olha o que eles colocam diante de Jesus, versículo 2. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. A grande indagação deles, eles queriam pegar Jesus, queriam pegar os ensinos de Jesus e jogar fora, era: olha, como seus discípulos, sendo tão santos e andando com o Senhor que se diz santo, come os alimentos com a mão por lavar. E mãos por lavar aqui não é simplesmente um ato de higiene pessoal. Nós conhecemos um pouco mais do contexto bíblico e dos fariseus e dos escribas, sabemos que eles eram cheios de dedos, cheios de toques com várias coisas. Eles não tocavam em nada. Eles tinham um monte de conceitos bíblicos, é verdade, do Antigo Testamento, e mais uma outra cartilha que eles fizeram separadamente. E eles ficam completamente escandalizados, porque Jesus chega, e quando Jesus chega, Jesus pega o pão, Jesus se alimenta com seus discípulos, e aqueles pessoas ficam olhando para Jesus e não começam a entender nada. Uma vez dando aula para uma classe de adolescente, alguém perguntou assim: se tivesse o álcool gel? Se tivesse o álcool gel, teria resolvido esse problema. Mas como não tinha, eles estavam com mãos por lavar. E esse conceito e esse contexto de que santidade é algo visível.
Jesus rebateu isso de forma dura, de forma veemente. Acompanhe comigo o verso 3. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. É curioso como essa tradição não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com coisa de Deus. Tradição dos homens. E quantas tradições nós recebemos como herança e ficamos pensando que ser santo é fazer isso e isso e isso, quando na realidade Jesus está falando, santidade é um sentimento interno, santidade é um estilo de vida. E aí no versículo 4, eles eram tão santos, que quando eles voltavam da praça, eles não comiam sem se aspergirem, havia muitas outras coisas que eles observavam, eles tomavam muito cuidado com seus copos, lavavam os copos, lavavam os jarros de metal, lavavam as camas. Eu fico imaginando essa cena, e lembrando assim, daquele monte de lençóis pendurados no varal, e alguém perguntando, mas só foi usado uma vez. Não, eu sou santo. E a mesma hipocrisia que algumas pessoas dizem, não, eu sou santo, eu sou membro da igreja. Não, eu sou santo, eu participei de um culto. Não, eu sou santo, eu sei aquele cântico, aquele louvor, aquele hino antigo. Tá bom. Eles pensavam que a santidade era algo externo, a ser demonstrada, a ser vivenciada. Assim como algumas pessoas pensam que santidade é nos vestirmos de roupa social, terno e gravata. Olha ali, está uma pessoa santa. Nem sempre. Olha aí uma pessoa que fala de forma eloquente, que lava tudo. Tudo bem, pode lavar jarro, cama, lençol, lavar a mão, pé, mão, cabeça, não sei o quê. E não ter o coração sujo. Pode ou não pode? Sim ou não? Vamos caminhar? Versículo 5. E eles são tão ousados que eles ficam indignados, e além de indignados, eles perguntam para Jesus. Versículo 5. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com mãos por lavar? É curioso como eles sabiam que aquilo não era de Deus. Eles falam no próprio texto, na própria fala deles, olha, eles não estão comendo de acordo com a tradição dos anciãos. Em outras palavras, olha, eles não cumprem o formalismo judaico, eles não cumprem a tradição religiosa, eles não se submetem, eles não dão ouvidos. Você, Jesus, e os seus discípulos, vocês são desobedientes. É curioso como nessa fala nós vamos vendo como as tradições humanas vão suplantando os valores eternos de Deus. A minha pergunta para eles seria: quem disse para vocês que tradição dos anciões deve ser seguida? Quem disse para vocês que lavar tudo e não lavar o coração é importante? Quem disse para vocês que ter esse formalismo cultico de fato é santidade? E aí Jesus começa a pegar muito pesado. Acompanhe comigo, verso 6. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías a vosso respeito. E aí Jesus fala uma expressão que eu acho muito forte. Jesus fala assim, vocês são hipócritas. E hipócritas aqui no grego era a pessoa que ia no teatro, e como naquela época não tinha muito figurino, a pessoa trocava a máscara. Vocês falam de uma coisa e vocês não vivem. Vocês querem passar uma imagem de santidade, mas vocês não sabem o que é santidade. Vocês sabem o contexto bíblico do Antigo Testamento, sabe o Talmud, sabe os princípios, sabem, mas não conseguem colocar isso em prática. Jesus chama eles de hipócritas, mascarados, pessoas dissimuladas, pessoas que não conseguem entender o que de fato é sinceridade diante de Deus. E pasmem, tem muitas pessoas assim, que não conseguem tirar nada do seu olho, mas consegue ver o cisquinho no olho do outro, que sabe bater no peito e apontar as coisas e situações da vida do outro, mas não consegue olhar para dentro de si e ver as mazelas que andam no seu coração, não consegue. Consegue ligar a metralhadora e ficar criticando e falando mal de todo mundo. Um dos maiores pecados que nós cometemos, na minha concepção, somente nós que nascemos e fomos criados na igreja, eu me incluo nisso, cometi esse pecado por algumas vezes,
é cantarmos ou recitarmos textos bíblicos de forma de core salteada, sem pensar na profundidade do texto. Não levanta a mão, mas quem já fez isso sabe o que eu estou falando. Por exemplo, eu que fui criado na PIB de Rio Claro, conheci o cantor cristão de capa a capa. Eu tinha um marronzinho, e alguém começava a cantar o hino, e lá na igreja eu era conhecido como aquele que sabia os hinos. Começava a cantar, eu ouvia a melodia, eu falava, número tal. E quantas vezes eu cantei aquele vem sendo, vem Jesus, mas de forma automática. Eu já sabia a melodia, eu já sabia a letra. Antes de começar a virar a próxima estrofe, eu já sabia. Mas quantas vezes eu cantei aqueles hinos tão profundos, sem refletir na mensagem, pensando em santidade. Olha que letra profunda. Santo, 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 Deus onipotente. E quantas vezes ligamos o automático e vamos cantando de forma assim natural e tranquila, e nós nem meditamos naquilo. E Jesus pega no pé dos fariseus e dos escribas, dizendo, versículo 6, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles sabem cantar, sabem pronunciar louvores, sabem fazer um bom culto, sabem, entre aspas, louvar, mas isso não é adoração. Não conseguem internalizar todo o sentimento de louvor a Deus e de adoração no sentido pleno da palavra. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou aquele hino, por exemplo, do HCC, os irmãos sabem de cor também, 25. Como que é? Tu és fiel. Quantas vezes cantamos aquilo e nós não somos fiéis a Deus? Ou aquele outro que fala da cruz, e um que arrepia até a minha alma. Eu fico perplexo, canto algumas partes do hino, mas não todo. Tudo entregarei. Ou aquele hino antigo que fala assim, no serviço do meu rei. Cantar a gente canta, mas nos bastidores a gente reclama. Olha, eu gosto daquela expressão bíblica de Deus em Amós, quando Deus fala assim, olha, estou cansado dessas musiquinhas de vocês. Eu não quero nem que vocês toquem as liras. Eu não quero mais ouvir essa canção. Eu não quero. Eu quero, na realidade, que corra a santidade, que corra o juízo. Eu gosto daquela expressão também de Isaías, quando Deus fala através de Isaías e fala assim, olha, estou cansado das festas culticas, estou cansado de toda essa adoração, porque isso é vazio. Queridos, quem adora a Deus e está buscando um estilo de vida de santidade, canta com o coração, canta com a alma, deixa o louvor e a adoração brotar do profundo do ser e vai se transbordando diante do Senhor. Porque senão a nossa adoração, o nosso cântico é vão, é nulo. Acompanhe comigo o verso 7. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, conceitos humanos, e nós vamos adquirindo isso. E tem uma expressão que eu acho muito forte de Jesus no versículo 8, quando ele diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Aquele povo estava tão obcecado na tradição dos homens, que eles não conseguiam entender que ao aceitar a tradição dos homens, eles estavam descartando todo o contexto bíblico, que eles estavam jogando tudo fora, que eles estavam fazendo um recorte, e pegando só aquilo que eles queriam. E para fazer uma brincadeira, eu acho que dentre os fariseus, dentre os escribas, devia ter algum brasileiro lá. Dá uma olhadinha no próximo verso. O que diz aí? Verso 9. Jeitosamente. Em outras palavras, eles estavam dando um jeitinho brasileiro. Queriam colocar em prática a lei de gestos, onde, na final de contas, todo mundo deve levar vantagem. Aqui eu quero abrir um parênteses.
É engraçado como as pessoas entendem o que elas querem entender. Sim ou não? É verdade isso? Teve um dia que uma pessoa estava sentida comigo, um casal. Eu nem sabia. Aí conversando com uma, se não me engano, acho que foi com a mulher, foi com a mulher. Conversando com a mulher, ela falou assim: não, pastor, eu nunca mais voltei na igreja porque o senhor falou um negócio lá e tal, não sei o quê, e meu marido veio falar que sei que falou, e aí falou lá, tudo supostamente que eu teria dito. Aí eu fiquei, mas não foi isso que eu falei. Querida, eu tenho todos os meus sermões, está aqui, ó. Calma aí, deixa eu ligar meu computador aqui, deixa eu imprimir, deixa eu lembrar. Não foi isso que eu disse. Aí depois eu fui entendendo que o marido pegou a minha palavra, e pegou a palavra de Deus e foi tentando moldar a situação que eles precisavam. Mas não foi aquilo que eu disse. E é isso que Jesus está criticando nos fariseus. Vocês estão dando um jeitinho na palavra. Vocês estão pegando as coisas que vocês querem da palavra e algumas vocês jogam fora. Vocês são hipócritas porque vocês não aprendem e não absorvem todos os ensinamentos da palavra. Vocês selecionam. E todos nós fazemos isso. Quando nós lemos a palavra e a palavra nos incomoda, quando ouvimos um sermão e devemos aplicar aquele sermão inteiro, na íntegra, dentro dos nossos corações, a gente pega e faz assim, ó. O pastor falou isso, a palavra disse isso, mas para encaixar na minha vida, a gente dá uma viradinha e depois tem que dar o dízimo do bruto, do líquido, que caia sempre para o menos. Ó, temos que congregar, não deixar a congregação do justo, estar juntos, de vez em quando, né? Aí, ó, santidade é um estilo de vida, onde tudo está dentro desse projeto. Olha o que ele diz, versículo 9. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Deixa a lei de Deus de lado e faz colocar em prática a tradição. E aí Jesus começa a questionar a respeito de um grande mandamento. Vamos ver aqui. Honrar pai e mãe é coisa boa, coisa de Deus? Sim. Agora, o que eles faziam? Eu vou honrar pai e mãe. Mas para que eu fique liberto dessa questão financeira, o que eles faziam? Iam ofertar em oferta de corbã. Em outras palavras é o seguinte, eles ofertavam parte daquilo que eles tinham, e aí quando alguém vinha falar assim, ó, seu pai e sua mãe estão passando apuro, o que eles falavam? Não, sou santo, estou ofertando. E depois que o pai morria, eles iam lá e resgatavam. Surgia na realidade como uma espécie de poupança. Agora, será que isso é santo? Honrar pai e mãe é coisa boa? Agora, usar as coisas de Deus para burlar o sistema e tentar dizer que é santo, não dá. E se você olhar comigo, olha o que Jesus diz a partir do verso 11. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, a oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e da sua mãe. Olha que palavra dura de Jesus, versículo 13, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição. E tem pessoas que no dia de hoje falam assim, eu não posso aceitar Jesus porque a minha família não permite, tradição. E se continuar com a tradição da família, com o perdão da palavra, vai para o inferno e não vai desfrutar da graça. Quantas vezes ficamos limitados às tradições humanas e não absorvemos todos os valores que a palavra tem para nós? E aí eu brinco, mais uma vez, com muita reverência, é verdade? Versículo 14. Alguém já disse que aqui Jesus é um bom batista. Olha aí comigo. Convocando ele de novo a multidão. Em outras palavras, para a gente brincar um pouco, para descontrair. Gente, vamos fazer uma assembleia? E nessa assembleia tem que ficar tudo de forma muito clara, transparente. Ouvi-me todos e entendei. Não vai ter dúvida. Eu vou explicar para vocês de forma certinha. Versículo 15. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Ele falando para judeus, ele está falando de comida, está falando de roupa.
Está falando de doença. Ele falou, não tem nada fora do homem que possa contaminar. E assim, versículo 16, se não tem nenhum surdo, então que todo mundo entenda. Ó, Jesus bate na mesa, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça e entenda. Acabou o assunto. Santidade é um estilo de vida, santificar o coração, buscar a Deus, acabou. Só que não para por aí. Quando eles entram na casa, versículo 17, quando Jesus deixa a multidão, quem que vai perguntar a respeito de santidade para ele? Os discípulos. Poxa vida, esses discípulos estavam andando com Jesus, tinha acabado de ouvir Jesus, tinha acabado de vê-lo andando sobre as águas, tinha acabado de vê-lo curando as pessoas, e agora estão perguntando. E detalhe, Marcos registra que eles estavam pensando que era uma parábola. Ora, que discurso mais direto, mais franco de Jesus. E aí Jesus pergunta no versículo 18, então lhes disse, assim vós também não entendeis? Vocês não estão compreendendo? Tudo que entra no homem não pode contaminar, porque não entra no coração, não vai para o interior do coração. E aqui os judeus tinham aquela visão de que o coração é o centro de tudo. Não vai para esse centro de tudo. Na realidade, o que vocês comem vai para outro lugar. É biológico. E assim considerou ele, versículo 19, puro todos os alimentos. É engraçado como até hoje tem gente que fica perguntando se crente pode ou não pode comer determinadas coisas. E quando eu olho esse texto, eu fico pensando, santidade é um estilo de vida. Para caminhar para o encerramento, olha o que ele diz no versículo 20. O que sai do homem, isto é o que contamina. Queridos, eu gostaria que nós saíssemos daqui com a certeza de que nós temos que purificar o nosso coração. Que nós temos que colocar o nosso coração diante do altar do Senhor e falar, Senhor, o meu coração é sujo, o meu coração é podre, o meu coração é corrupto, o meu coração sem a Tua graça não vale nada. Se o Senhor não transformar o meu coração com um coração de pedra, se o Senhor não transformá-lo, eu vou continuar pecando e caindo nos mesmos erros, nos mesmos buracos. Eu vou continuar tendo a mesma vidinha medíocre de sempre, sem desfrutar do padrão do Senhor que é santidade. E sem santidade, ninguém, queridos, ninguém verá ao Senhor. Precisamos pagar um preço de santidade. E esse estilo de vida é viver santidade todo dia. É pensar em santidade todo dia. É se autodisciplinar todo dia. É viver pensando nas coisas de Deus todo dia. É ler as Escrituras sem tentar se adequar àquilo de forma equivocada. É tentar ler as Escrituras e absorver tudo. Dia desses Deus falou comigo através de um texto que eu fiquei assim, perplexo. Expressão tão antiga e tão clássica para nós, vinde a mim todos os que estáis. E eu contando, falando da minha canseira para os outros. Olha, que pecado, tem a ver com santidade ou não? Vinde a mim, buscar a santificação em mim. E o diagnóstico que Jesus faz do coração, e eu queria deixar essa parte para o final, é tão complicado. É aquele diagnóstico assim, quando o médico te apresenta e te dá o exame, você fica assim, sabe quando você fala assim, perdi o chão? Você dá aquela balançada. Jesus vai conversando com eles e faz um autoexame. Jesus faz um raio-x, Jesus faz aqui uma ressonância com eles. Fala assim, olha, o que está no coração de vocês. Curva a sua cabeça, olha para as suas escrituras. Verso 21. Nem eu sabia que tinha tanta coisa ruim dentro do meu coração. Palavras de Jesus. Porque de dentro do coração dos homens
é que procedem todos os maus desígnios. Olha o que tem dentro: prostituição, furto. A gente fala assim: não, furto, pastor, eu nunca roubei, mas eu queria ter o dom do irmão. É furto. Ladrão. Também fui já. Queria ter o carro do irmão. Prostituição. Não vamos nem entrar aqui, vamos embora. Homicídio. Não, não matei ninguém, pastor, não. Mas fulano de tal para mim, risquei da minha agenda. É homicídio ou não é? Adultério. Vamos pular. Avareza. Ninguém aqui é avarento, né, gente? Malícia. Malícia eu queria parar um tempinho. Sabe aquelas piadinhas que a gente conta, meio sem graça? E aí a gente quer que tenha público ainda, que todo mundo fica dando risada. Umas piadinhas meio, com perdão da palavra, maliciosas. Complicado. Dolo, vamos pular. Lascívia. Inveja. Aí a gente canta que nós somos santos, mas quando vemos a bolsa e o sapato da irmã, a gente fala assim: ai meu Deus do céu, tinha que ser meu. Ou você vê alguém bem alinhado e fala assim: olha que camisa que o sujeito está, tem meu número. Olha aquela correntinha que o sujeito está usando. O sujeito conseguiu uma promoção no trabalho e você não trabalhou, você não se esforçou, você não quis procurar se aperfeiçoar na sua área e você fica invejando a promoção do outro. Você fica blasfemando como eu. Olha aí o texto que está dentro do nosso coração: blasfêmia. Quantas vezes colocamos o nome de nosso Deus em vão? Quantas vezes somos soberbos, pensamos que fazemos algumas coisas a partir de nós mesmos. Afinal de contas, entre aspas, a gente bate no peito, como aquela cultura mundana, e fala assim: eu sou o cara, esse cara sou eu, joga a bola em mim que eu faço o gol. Cuidado, soberba. Para finalizar, a loucura. Como tem gente louca, hein, gente? Tem ou não tem? Como tem gente louca, mas que perdeu o equilíbrio da vida, e tudo isso está dentro do nosso coração. Versículo 23 para encerrar: ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Para a gente purificar o coração nessa noite, teremos que pegá-lo, colocar no altar do Senhor e falar assim: Deus, com a tua graça e com o teu perdão regenerador, purifica o meu coração, lava o meu coração, dê a mim um coração igual ao teu. Quero ser como Jesus, quero ser uma pessoa santa, que anda nos teus santos caminhos. É curioso como a palavra nos ensina que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O nosso coração é desesperado para o pecado. Aquele outro texto: o Senhor não vê como o homem, o Senhor vê o coração. Para encerrar, abra comigo Provérbios capítulo 4. Quatro 23. Olha que preciosidade esse texto. Sobretudo, o mais importante que você deve guardar é o coração, porque dele vêm todas as fontes da vida. Se você, querido, purificar o seu coração, guarde isso. Se você tiver um coração santo, o seu casamento vai ser santo? Amém? O seu relacionamento com seus familiares vai ser santo? Amém. O seu ministério vai ser santo. A sua vida vai ser santa, porque o seu coração está jorrando fontes de vida. E eu queria convidar você a baixar sua cabeça e falar para o Senhor: Deus,
purifique o meu coração. E a melhor maneira de você e eu guardarmos o nosso coração é colocarmos diante do Senhor e falar: Deus, cuida do meu coração, renova o meu coração, limpa o meu coração, traga santidade no meu coração, para que a partir do meu coração, todas as fontes da minha vida, tudo aquilo que eu fizer, sejam expressões de santidade ao Senhor. Se você, assim como eu, entendeu que o seu coração é corrupto, que o seu coração tem muita coisa que não agrada ao Senhor, e que você quer colocar isso diante dele, levante uma das suas mãos, quero orar por você. Deus te abençoe. 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 Se você entende que você deve consagrar nessa noite seu coração para que toda a sua vida seja santa e agradar ao Senhor, levante sua mão, quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Se você quer santidade no seu casamento, onde você está, quero orar por você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pai Santo, através desse texto entendemos que o nosso coração é corrupto, o nosso coração é inclinado para o pecado, que o nosso coração tem tantas coisas ruins que não agradam ao Senhor. Mas nessa hora queremos colocá-lo diante de Ti e pedir a Tua graça, Tua misericórdia, Teu perdão, que Teu Evangelho transforme completamente o nosso coração e que dia após dia possamos entender que santidade não é algo que acontece do dia para a noite, mas que santidade é um processo, onde o Senhor vai purificando e limpando o nosso coração. Nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença e Te pedimos que o Senhor promova essa santificação no nosso coração, que a Tua graça possa limpar os nossos pecados, que a Tua graça possa remover do nosso coração aqueles conceitos humanos, tradições humanas, que possamos observar e viver a Tua santa palavra, porque Jesus disse que ela é santa, que ela é verdade, que ela promove libertação no nosso coração. Liberta-nos, ó Deus, desses pecados horríveis que Jesus coloca nesse texto. Que as pessoas, ao conviverem conosco, possam ver que temos um coração humilde, sincero, transparente diante do Senhor. Te pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nós, para que possamos ser pessoas de acordo com a Tua vontade. Servos e servas do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, se apresentando sempre com cântico de adoração, não com uma música decorada. Que possamos olhar para a Tua palavra como alimento, como Jesus nos ensinou, como pão, e nos alimentarmos dela. Que o Senhor nos ajude nesse processo. É um processo muito doloroso, mas é um processo maravilhoso. Sem santidade não poderemos ver a Tua glória, e nós não queremos ficar longe da Tua glória de maneira nenhuma. Molde o nosso coração, nos ajude, ó Pai, nessa caminhada, e que possamos, como igreja, apresentar-se diante do Senhor como igreja santa e imaculada, para que possamos subir e estar com o Senhor para todo sempre. Cuida do nosso coração, cuida dos nossos casamentos, cuida das nossas famílias, cuida da nossa igreja, Pai, cuida dos nossos ministérios. É a nossa oração, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém.
Vamos colocar em pé, vamos adorar o Senhor. Se você trouxe o seu cofrinho de núbia, você pode trazer aqui à frente. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, traga com alegria. E ao encontrar um irmão aqui, dê um abraço. E os irmãos também poderão dar um abraço uns nos outros nessa hora, com aquela expressão nos lábios: que bom que você veio. Vamos adorar o Senhor.
não sei se você, em algumas vezes, já se viu assim no domingo à noite, encerrando o culto, pensando em tudo que vai acontecer durante a semana, e você já vai prevendo, e aí você fica preocupado assim, nossa, essa semana vai ser uma batalha. Quem aqui, algumas vezes já pensou assim? Então, eu vou ler um texto que tem tudo a ver conosco. Davi, preocupado com a guerra, com a luta, com a batalha que ele teria que enfrentar, escreveu assim, Salmo 144: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, que é a minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete todo o povo. Se refugie em Deus, busque abrigo no Senhor. Nós vamos orar, depois os nossos queridos estarão cantando ajuntamento, e hoje nós vamos encerrar o culto de maneira diferente. Depois que acabar o ajuntamento, você vai se aproximar da pessoa que está do seu lado, vai sentar e vai orar por ela, pedindo que ela tenha uma semana de paz, que ela busque refúgio no Senhor. Pode ser? Combinado? Favoráveis digam sim. Vamos orar. Pai Santo, te pedimos pela nossa semana. Vamos enfrentar tantas lutas, tantas pressões, cobranças, preocupações. Vamos adentrar numa nova semana com tantos desafios e queremos nos refugiar no Senhor. Queremos fazer do Senhor a nossa fortaleza. Queremos que o Senhor adestre as nossas mãos para a batalha. Que o Senhor nos dê ferramentas para lidar com tudo aquilo que teremos que enfrentar durante a semana, mas que possamos olhar para o alvo que é Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor, com a tua santa palavra, nos anime, nos revigore, que quando o nosso coração estiver se esfriando, que a tua voz possa aquecer o nosso coração, que a tua palavra possa nos revigorar de tal forma que venhamos a nos colocar em pé em louvor e adoração ao teu santo nome. E quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver que nós estamos marchando em santidade rumo à Nova Jerusalém e queremos estar com o Senhor para todo sempre. Que o Senhor nos ajude nessa semana, que seja uma semana abençoada pelo Senhor, protegida pelo Senhor, e que o Senhor seja o nosso grande provedor. O Senhor é o nosso pastor e cremos pela fé que nada, absolutamente nada, nos faltará. Visite os enfermos da tua igreja, visite aqueles que estão viajando, aqueles que não podem estar conosco, aqueles que estão acamados, aqueles que estão passando por situações difíceis. Que a tua mão alcance a cada um deles. E agora, com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça infinita de Jesus, o Filho de Deus, a comunhão, o consolo do Espírito Santo do Senhor, seja sobre a primeira Igreja Batista de Bauru e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos cantar ajuntamento. Reunidos neste ajuntamento.
Vamos orar? Faça uma dupla de oração. Ore pela semana dessa pessoa que está do seu lado e deseje a ela uma boa semana. Boa semana a todos.